Capítulo 10. Espiões de Deus. O exército armado com espadas. Leia Isaías 5:29 e Joel 2. Nessa experiência profética, estarei relatando a respeito do vigor da aurora de Deus dispersada sobre os exércitos das espadas. Embora já tenha recebido inúmeras informações do reino de Deus, a cada nova revelação, o meu ser sacudia intensamente, tornando-se difícil para mim conter tanta emoção. Eu glorifico a Deus sempre por ter aberto os meus olhos espirituais e oro para que o Espírito Santo amplie a visão da noiva de Jesus. Tenho me alegrado, dado que o próprio Espírito Santo tem me permitido conhecer e compartilhar com outros profetas as experiências recebidas. Sei que não sou a única a receber as informações do reino celeste. Deus tem reservado para sua noiva fiel as suas primícias. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Havia anjos enfileirados com suas espadas reluzentes sobrepostas aos seus pés. Eram espadas grandes que davam do abdômen aos pés daqueles enormes anjos de cabelos loiros até os ombros. Cada espada tinha 2 lâminas com uma faixa azul e outra vermelha entre elas. Em fileiras, os anjos marchavam com suas botas, também em tons azuis e vermelhos. Em dado momento, eles ergueram suas espadas reluzentes. Também podiam girar para todos os lados, espalhando luzes, o que cegavam os demônios. Podiam-se ouvir os cantos celestiais de adoração a Deus, e à medida que louvavam, era derramado sobre os anjos algo como que serração colorida. Era o vigor da aurora de Deus, fortalecendo-os para a guerra. Depois disso, eu vi um anjo general de vestes verde azulado, com seu cinto e botas brancas. Ele era meio calvo, tinha os cabelos longos encaracolados, olhos de fogo, pele aveludada como de bebê, e de sua boca saíam palavras de fogo. Ele caminhava de um lado para o outro, dando ordens para o exército de anjos confiado a ele, à medida que lia um pequeno livro celeste. O general não precisava gritar, muito embora fossem inúmeros anjos com suas espadas. Era como se a audição dos anjos fosse aguçada, de modo que podiam ouvir tranquilamente, independente da distância do seu líder. Os anjos obedeciam ao comando do general, dado que as ordens vinham diretamente do trono de Deus. Cada anjo partia para os seus devidos postos. Eles foram designados a proteger a noiva de Jesus e a auxiliá-la na revelação da palavra de Deus, a Bíblia. E percebi que muitos sinais e mistérios eram revelados aos pequeninos de Deus, e pessoas incrédulas zombavam e se levantavam contra eles enquanto os anjos guerreavam com suas espadas. Aquele general me levou até uma porta enorme que brilhava muito devido à intensidade do clarão de luz. Ao adentrar por ela, recebi proteção para os meus olhos espirituais e fui conduzida a uma sala imensa. Era a sala das espadas. Ele me mostrou espadas contendo o nome de pessoas na terra, e o Espírito Santo testificou-me que muitas pessoas na terra sabem que têm espadas e podem vê-las no espiritual. Naquela sala havia prateleiras repletas de espadas diversas. Eram adornadas como que por pedras preciosas, marfins e pérolas. Tudo estava numa limpeza sem igual. As espadas, elas tinham diferentes tamanhos. Inclusive havia uma minúscula, como que do tamanho do dedo mínimo, porém com um potencial de ação inexplicável. Lançava à distância feixes de luz, quando acionada e colocada no dedo do Filho de Deus. Também tinham funções diversas, como por exemplo, espadas que flutuavam. E quem tocá-las em espírito, flutuará na espada do Espírito, é mistério. Leia Efésios 6:17. O brilho das espadas era forte, numa intensidade tremenda. Cada espada com suas pedras preciosas é um mistério a ser desvendado pelos filhos de Deus. Aproximei-me da espada de um arcanjo de vestes brancas com uma faixa verde.
A medida da espada era cerca de 8 metros e 40 centímetros e tinha suas lâminas vários recortes, como que degraus de uma escada. Comecei a subir por ela enquanto o general se despedia, acenando para mim. Ao término da subida daquela espada pela lâmina, já chegando próximo ao local onde se coloca a mão, havia pedras preciosas incrustadas e de uma pedra verde abriu-se uma porta dentro da espada. E lá dentro assentei-me em um banco revestido de ouro que estava dentro de uma sala redonda esverdeada. E dali de dentro da pedra eu podia observar o que sucedia do lado de fora dela. Então, o arcanjo de asas enormes levou-me pelos ares celestes. E em certo momento ele passou a ponta de sua espada, dividindo as águas do mar. Era como um maçarico que saía a faísca. A terra fendeu-se e as águas foram tragadas para dentro dela, causando descontrole ambiental extremo. E depois vi chuvas e chuvas de saraivas em diversos lugares do planeta Terra, terremotos, abalos sísmicos, enchentes e mudanças climáticas. Vi também incêndios em florestas e em cidades, pessoas com queimaduras graves devido ao aumento dos raios ultravioletas do sol, falta de água potável, pessoas morrendo de sede e de fome. Quantas catástrofes! 70 colunas de um dos palácios real. Anjos trovões. E, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Apocalipse 10, 4. Estava em meu quarto quando presenciei a presença de alguns anjos, e imediatamente, novamente fui arrebatado aos céus. E naquela dimensão havia uma escada reluzente que dava acesso a um exuberante e imenso palácio celestial. Eu subi a escada e comecei a observar as colunas de ouro puro revestidas de pedras preciosas. Eram 70 colunas enormes. Elas davam sustentação ao grande palácio de inúmeros andares, na plenitude dos andares celestes. As suas paredes eram grossas e revestidas por ouro, sendo suas janelas enormes, de forma que eu podia me assentar em seus beirais. Assentei-me pronto a observar atentamente. Vi que havia anjos e remidos como crianças de vestes brancas ali. Milhares de remidos brincavam nos campos verdejantes e jardins, além dos diversos lagos cristalinos e praças. Era uma alegria imensurável. Diz a palavra de Deus em Mateus 18:3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Maravilhoso era estar ali a observar o movimentar dos remidos. E em certo momento, um anjo do Senhor veio até onde eu estava, entregou-me uma aliança envolto num lenço branco e disse-me: o mestre te chama, venha. Então o segui um pouco atrás dele, de forma que pude perceber suas sandálias prateadas. Enquanto caminhávamos entre as colunas daquele palácio, observei um grande banquete posto ao ar livre. Em seguida, entramos numa sala secreta revestida de ouro, que não possuía janelas. As paredes às vezes se movimentavam de maneira que, em dados momentos, podia-se ver as formas dos 4 seres viventes nelas. Aguardei um pouco ali, juntamente com os anjos que vi no início deste relato, ainda em meu quarto. Só assim pude alcançar o discernimento inicial da visão profética vista em meu quarto antes de ser arrebatada a essa dimensão do céu. Quando aqueles anjos abriam suas bocas, saíam delas raios de fogo. Eles bradavam como trovão. Era o bradar da voz profética celestial. Então, uma voz poderosa vindo do alto daquela sala secreta, de onde havia uma intensa luz, bradou: aliste-se a eles. Entendi que deveria me aproximar deles e me posicionar na fileira onde eles estavam. Assim fiz e fiquei aguardando, olhando para o alto. De repente, uma descarga sobrenatural do poder de Deus sobreveio do alto sobre nós,
E naqueles momentos magníficos, ouvi palavras inefáveis, dentre as quais não me foram autorizadas a escrever. Comecei a chorar no meu estado físico. Minha alma se emocionava diante da confiança do Pai Celeste. Reconheço que não mereço, mas sei que a sua misericórdia é incontestável. Depois, me senti movida a tocar na chave que estava em meu pescoço e imediatamente meu corpo espiritual foi movido a girar rapidamente, ficando em outra posição celeste. E quando abri minha boca para falar, percebi que saía faísca de fogo dela. Então me via na representação figurativa da noiva de Jesus, bradando profeticamente o avivamento sobre a terra. Preparai o caminho, avivai, avivai. Observei que havia milhares de pessoas cegas espiritualmente, outras surdas e aleijadas, que não entendiam o mover das águas do avivamento. Havia também aquelas que entendiam, mas não conseguiam caminhar. Por um instante passei a indagar o porquê e ao mesmo tempo não sabia o que fazer. Foi quando vi uma grande mão protetora. Era a mão do bom pastor tocando suas ovelhas. Na figura de um grande anjo pastor, Jesus tocava as pessoas feridas e as mesmas eram curadas. E cada vez mais aumentava o número do exército de Deus na face da terra, todos de vestes brancas, sem máculas, sendo que neste exército havia mais crianças e mulheres. E vi que havia milhares de homens jogados por terra, como se estivessem mortos. Foi quando senti o sopro das narinas de Deus vindo do alto, e eles reviveram. Que maravilha! Quanto refrigério! Ao mesmo tempo vi pessoas ímpias sendo consumidas pelos relâmpagos da ira de Deus. Entre elas também estavam pastores infiéis, juntamente com seus rebanhos indomáveis. Veja Judas 1 e 2 Pedro 2. E descia sobre eles saraiva dos céus. Havia choro e branido estridente. Sendo já 5h07 da madrugada, parei de escrever. Ajoelhei-me para orar ao pé de minha cama, me preparando para dormir. Aleluias, Deus é fiel. Anjos tochas do avivamento, eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Isaías 52:8. Presenciei um exército de anjos tochas que fazem parte de uma das torres de sentinelas, como já relatei nesse livro. As roupagens deles são longas e seus cabelos ondulados até os ombros. Eles carregam tochas acesas, e por onde passam queimam e cegam demônios devido à claridade da luz. Este exército de anjos é designado a irem a territórios do poder das trevas para resgatarem pessoas aprisionadas em cavernas, teias de aranhas, porões e castelos, discernem-se espiritualmente. Esses anjos passam por locais tenebrosos, sob o comando de Jesus Cristo, com o intuito de ajudar e abrir caminho para os ministradores de libertação, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para resgatar vidas cativas. Os anjos tochas são designados também para derreterem geleiras dentro das igrejas, frieza espiritual, e libertar vidas que estão sob influência das geleiras. Ao derreter o gelo, eles continuam com a missão de aquecer as vidas até que os seus órgãos espirituais venham se tornar como brasas vivas do altar de Deus. O Espírito Santo revelou-me que igrejas avivadas recebem a presença desses anjos tochas de fogo. É mistério. E mais mistérios são revelados àqueles que creem. 4 anciãos do avivamento. Tenho relatado neste livro várias experiências pessoais vivenciadas com o Senhor Jesus e creio que, se Ele ministrou em meu coração estar mencionando aqui, é porque com certeza edificará e ministrará a muitas pessoas. Em um dos dias de propósito com Deus, no que se refere a estar ceando com Jesus, durante a ceia notei que 4 anciãos dos céus assentaram-se à mesa de minha cozinha comigo. Creio que eles eram a dimensão espiritual e terrestre em que eu estava, dado que se assentaram à mesa. Muito embora, passado alguns instantes, me esqueci do espaço físico e passei a vivenciar somente o espiritual.
Senti naqueles momentos a gloriosa presença de Deus. O calor da sua glória me comovia tremendamente. Os céus estavam abertos sobre nós. Comecei a comer o pão da ceia. Senti refrigério e uma alegria esfuziante ao ponto de chorar. Meu coração palpitava forte pelo fato de sentir o quanto Jesus queria falar. Tomei do vinho da ceia. Os anciãos me observavam atentamente. Oh, glória! Comecei a orar em línguas estranhas. Lembrei-me de um sonho que tive na manhã anterior daquele dia, em que eu via meu pai terreno se achegar a mim. Ele estava de vestes brancas. Observação: a figura do meu pai terreno representava no sonho o meu pai celeste. Pois bem, o meu pai falava comigo assim: filha, prepara-te, pois o noivo Jesus quer falar contigo novamente. E cada ancião tinha em mãos uma pasta, tipo uma pasta de executivo. Eram pastas revestidas de couro de novilho coberto de pó de ouro. Dentre os anciãos estava o ancião da sabedoria e do conhecimento. Seus olhares angelicais me comoviam. O segundo ancião abriu a sua pasta, que estava repleta de diamantes e pedras azuis. Ao tocar nas pedras, elas adentraram no meu corpo espiritual. Tratava-se dos tesouros vindos da sala do tesouro, que era infinita em prateleiras para a noiva de Jesus. De repente, na sala do tesouro, ao passar entre as imensas prateleiras, a luz foi ficando mais forte. Era tão forte que lembrava uma nuvem florescente, como a cerração de uma montanha, embora não estivesse frio. Notei que havia portas brancas nas laterais e mais à frente uma grande porta de ouro, toda trabalhada como que por artesãos celestes. A argola de puxar a porta era revestida de pedras preciosas e de prata. O meu espírito foi erguido nas asas do Espírito Santo aos ares celestes para ver. Então, 2 anjos sobrevoaram, um de cada lado da grande porta de ouro, e tocaram as trombetas, anunciando nossa chegada. O interessante é que meus cabelos de noiva de Jesus estavam longos e com cachos, adornos, dando o comprimento até as minhas canelas. Curiosa, eu os toquei e senti que cheirava mirra. Também cheirava nardo, a capa que estava sobre mim. Observei também que os meus sapatos brilhavam. De repente, 2 anciãos tocaram em mim e meu espírito começou a rodar, rumo àquela grande porta. E eu podia ver minhas longas saias rodadas e brancas enquanto bailava pelo vento impetuoso que tipifica o Espírito Santo. 2 dos anciãos iam à minha frente e 2 atrás. A grande porta se abriu e o resplendor aumentava ainda mais. Um anjo pegou em minha mão direita, ergueu-me e fez sinal para eu entrar. Observei que o piso brilhava em transparência, como que mar de cristal. Ao olhar, nas laterais via anjos trabalhando naquele lugar. Admirada com a beleza do piso, passei a olhar atentamente, quando de repente vi a sombra de um lindo cetro de justiça. Ao olhar para frente, vi um resplendor fortíssimo vindo à minha direção. Então, senti a presença de Jesus se aproximar de mim. Suas vestes estavam acetinadas e sobre sua cabeça estava uma coroa brilhante. Era Jesus, na figura de um nobre rei. Forte e lindo ele é, e na sua coxa estava escrito na linguagem celestial: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja Apocalipse 19:16. O nobre rei, após estender o seu cetro para mim, tocou-me com sua majestosa mão. Primeiro, ele tocou minha mão direita, e depois segurou as 2 mãos. Senti o seu afago sem igual, e a sua glória adentrou dentro do meu ser, a partir de minhas mãos. E assim, representando a noiva de Jesus, dancei em sua presença, tendo como testemunhas os anjos do Senhor. Em seguida me rendi aos pés de Jesus. Como foram tremendos e inesquecíveis aqueles momentos!
Passados aqueles momentos preciosos, o primeiro ancião chegou até onde eu estava e me apresentou uma espada, colocando-a sobre a mesa. Ela tinha cerca de 55 centímetros. Era branca, com pedras também brancas, incrustadas, e uma verde no centro dela, que sobressaía em tamanhos. Em seguida, aquele ancião tocou os meus cabelos com carinho e soprou em minha testa. Olhei para ele, e ele deu um sorriso angelical. Depois, passei atentamente a contemplar aquela espada sobre a mesa, tocando em seguida na pedra verde esmeralda. Tal foi a minha surpresa quando percebi que todo o local ficara verde, e paulatinamente fui sendo arrebatada a outra dimensão do reino de Deus. Cheguei a um local celeste onde havia árvores frutíferas e um riacho de águas cristalinas entre elas. Agachei-me e tomei daquela água pura, sentindo-me revigorada. E de repente, naquela dimensão espiritual, foi chegando um exército de águias celestes. Elas começaram a andar por aquele pomar. Seus olhos prateados refletiam luzes ao me observarem, e uma delas aproximou-se e tocou minha face direita com o seu bico brilhoso. Senti ser um gesto carinhoso, como que um beijo. Ela entendia o que eu sentia, e foi até a mim porque tinha uma missão designada por Jesus. E enquanto andávamos à beira do riacho, aquela águia abriu suas asas sobre os meus ombros. Depois, ela me ergueu, levando-me juntamente com as outras águias a um local muito alto. Era o topo de uma grande torre celestial, e dali era transmitido sinais para as demais torres. É mistério, muito mistério.